Hello, people! Estamos aqui num episódio que está num formato diferente. Aquele formato que vocês já experienciaram comigo, que é um episódio realmente de frente com a Yalabá. São os episódios que eu venho fazendo com algumas sinalizações de alguns temas, algumas temáticas que eu acredito serem importantes para dentro de toda essa gestão de relacionamento com o cliente que a gente identifica e vê hoje no mercado. Então, diante das dores, das necessidades que eu vejo, não apenas pelas narrativas de dentro das empresas, mas pelas buscas nas redes sociais, eu venho trazendo essas temáticas e algumas coisas inovadoras também para contribuir com vocês e levar um pouco mais também de informações daquilo que eu venho absorvendo nos últimos tempos com a questão do meu aprendizado. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu amo. É um tema que eu acredito ser extremamente importante, porque a gente tem abrangido e falado apenas na tratativa sobre Customer Centric, ou seja, de ter o cliente na centralidade. O que é uma premissa aí estratégica, dentro da cultura das ações de grande parte das empresas e que visa trazer grandes resultados, até porque nós desenvolvemos e empenhamos o negócio para que possa atender a necessidade de alguém, para poder ofertar a solução para alguém. Mas, quando eu fui desenvolver na escrita do meu livro, que deixa eu até mostrar para vocês. Cadê, Yuri? Me empresta um exemplar do meu livro, por favor. Eu vou mostrar para vocês aqui. Acabei não colocando ele na mesa, mas quando eu fui fazer a escrita do meu livro, eu quis trazer realmente uma visão um pouco diferenciada sobre esse tema. Obrigada. Esse aqui, para quem ainda não conhece, é o meu livro. Até depois a gente vai colocar na tela, em algum cantinho vai aparecer o QR Code para que vocês possam adquiri-lo. E o tema dele é pessoas no centro dos negócios. E muitas das vezes, o livro vai fazer quase 1 ano de lançamento, e uma das perguntas que eu recebi com muita frequência era por que essa questão de serem as pessoas, na centralidade, e por que não o cliente ao centro, já que existia-se muito frequentemente uma nomenclatura muito conhecida que é o Customer Centric. E diante dessa narrativa, foi quando eu expus e trouxe a visão de que seria importante nós termos o olhar e a ótica para a cultura people-centric. Então, eu sou uma das precursoras desse assunto aqui no Brasil. O meu livro é o único do mercado que trata sobre isso. Mas vocês devem estar pensando, e o que seria, Yalabá? Qual é a diferença da cultura people-centric para a cultura customer-centric? A cultura people-centric, ela é justamente com a ótica em consideração às pessoas. Ela tem um olhar não apenas para o externo dos negócios, que é o papel do cliente, por isso Customer Centric. Eu estou olhando para o cliente está na centralidade de todas as minhas ações. A cultura People Centric, ela considera a ação das pessoas dentro dos negócios, e as pessoas dentro das empresas, o que envolve também as equipes. E isso vem aí trazendo muito em potência, em ascensão, um assunto que é o Employee Experience, que é a experiência do colaborador. E na época, quando eu startei esse processo de escrita do livro, que começou em novembro de 2022, eu tenho certeza que isso não era nem um pouco difundido, essa nomenclatura não era ainda tanto evidenciada, ainda não é. São poucas as pessoas que estão começando a trazer essa linha do People Centric. E foi justamente porque, pela prática, na prática da construção, para levar com que as empresas pudessem sim desenvolver essa cultura centrada no cliente, de que era algo muito mais além. De que a gente precisava primeiro trabalhar com as pessoas de dentro da empresa na centralidade. O olhar para essas pessoas. E aí, nessa ótica que eu venho, dessa abordagem, que eu acredito que é importante que as empresas desenvolvam e tenham essa compreensão, é que a gente possa identificar quem são as pessoas na parte interna que eu preciso ter esse olhar de preocupação para que eu possa ter o resultado desejado, que é alcançar a pessoa que está na ponta. Que é o que vai fazer realmente o negócio existir, que vai financiar. Até porque nós estamos falando de algo que precisa vender, gerar lucro para que aquilo possa ter uma subsistência. Então, quando a gente trata desses papéis, nessa cultura people-centric, trazendo para dentro das empresas, nós temos 2 papéis extremamente importantes, que são dos líderes gestores como um todo, e nós temos a equipe, o time, que é quem executa, que é quem está ali no front, que é quem está ali na operação, é de quem age diretamente para com esse ponto externo, que no caso é o cliente.
E também a gente pode ter alguns outros stakeholders, a gente pode ter fornecedores, também entram nessa abrangência, né? Depende muito ali do seu modelo de negócio. E quando a gente fala dessa questão da liderança, por exemplo, né, a importância da atuação do papel da liderança dentro dessa área, dessa cultura people-centric, é o olhar que, além de ser o olhar externo, porque quando ele desenvolveu esse negócio, foi olhando para alguém que está lá fora, né, para atender essa necessidade de entregar uma solução, mas eu preciso entender quais são os outros papéis que me cabem aqui dentro para que esse negócio possa funcionar. E aí existem algumas premissas básicas, né, que é o que compete aí dentro desses papéis, que primeiramente é você ser ali a pessoa que vai demonstrar e apresentar a cultura do negócio, né? Quais são os valores que a sua empresa preza? É a pessoa que vai estar ali exemplificando para toda a hierarquia, para todos os funcionários, o que a empresa coloca como olhar principal, né? O que a empresa coloca como prevalência. Então esse é um papel muito importante da liderança, que é prezar pela cultura do negócio. E um outro papel também que eu sinalizo, e eu coloco que seja também um que vai linkar o terceiro que eu vou sinalizar, que é investir na construção de processos. Por vezes, a gente tem uma grande questão da liderança de sinalizar que determinadas equipes elas não estão desenvolvendo resultados positivos. Mas isso acontece justamente porque as pessoas não sabem exatamente que caminho seguir, como realizar. Falta o como para essas pessoas. E esse como precisa partir da liderança. A liderança precisa ter essa preocupação. Ela tem que entender que por mais que ela contrate o melhor expert do mercado para fazer alguma função que ela queira, essa pessoa ela está vindo de um outro ambiente, que tem uma outra cultura, que tinha uma outra visão, que tinha uma outra, de repente, expectativa, que tinha outras metas a serem alcançadas. Eu preciso que haja um alinhamento com aquilo que é o objetivo para dentro do meu negócio. Então, essa questão de você se preocupar no investimento e no desenvolvimento do processo que alinha ao desenvolvimento das pessoas, né? Eles precisam estar ali atrelados, é porque você tem que entender que você tem a sua cultura, você precisa ter essas pessoas alinhadas com aquilo que você prega, e isso é um ponto também que ele identifica se ele vai querer estar dentro do seu negócio, porque se há um desalinhamento de princípios, o próprio colaborador vai optar por não estar naquela empresa. Isso hoje é mais comum do que nunca, né? Não são nem apenas as empresas que contratam os funcionários. Por vezes os funcionários eles identificam qual é a cultura daquela empresa e eles analisam se eles querem pertencer àquele quadro ou não. E aí, seguindo nessa ótica de prezar pela cultura, trabalhar com a instituição dos processos, desenvolvendo pessoas e criando um ambiente positivo. É importante existir um ambiente de segurança para que o seu colaborador ele possa realizar as atividades conforme toda a orientação, conforme todo o desenvolvimento e principalmente que ele saiba, né, a direção que a empresa quer, o rumo que a empresa quer, mas que ele sinta segurança. O ambiente precisa ser seguro. Porque muitas das vezes, né, o que eu identifico, às vezes, por atuação no trabalho de consultoria, é que os colaboradores, eles sentem muita liberdade de trazer alguns assuntos comigo. E eles narram. E eu pergunto, mas por que você não falou isso pro líder? Você não compartilhou? Ah, porque a pessoa não tem o ouvido aberto, ele não leva isso realmente como um lado positivo, ele não compreende essa minha exposição. Então isso é ruim. Quando você consegue construir, né, quando você permite e você tem esse ambiente positivo, o seu colaborador ele vai prezar por isso. Por quê? Porque por mais que você crie e você elabore os melhores processos que você queira ter, quem vai executar precisa estar muito bem alinhado com isso. E ele precisa ter o espaço para poder colocar para você se naquela validação algo não está funcionando ou está negativo. O líder e o colaborador, por mais que exista uma hierarquia, né, de funções, obviamente, no organograma, mas na atuação desses papéis, dentro dessa cultura people-centric, né, até um desenho que eu estipulei que existe no livro, eles estão numa base de uma pirâmide. Porque eles atuam como parceria. Esse modelo precisa ser uma via de mão dupla. A troca precisa existir. Não pode ser apenas um apontamento de cima para baixo. Isso não funciona mais. Isso precisa ser uma parceria. Que, obviamente, quem sabe ali todos os momentos da liderança situacional, do momento que realmente às vezes precisa se impor, e não é esse bem o mérito do que nós estamos discutindo aqui. Mas é esse alinhamento do que pode e deve ser construído. Então, o colaborador, que é a equipe, ele entra como um outro papel principal para que essa cultura people-centric funcione. Porque, como eu disse, quando ele se coloca à disposição para trabalhar numa empresa, ele analisa todas essas questões de princípios e valores que estão atrelados com ele, né? A gente vê algumas questões polêmicas que às vezes acontecem, né, de empresas, né, que atuam com mão de obra escrava ou que se colocam aí de maneira homofóbica. Quanta rejeição isso acontece no mercado.
Por quê? Porque as pessoas querem consumir de empresas com as quais elas se identificam também. Não só consumir, como também pertencer. Então, essas são as duas óticas. Por isso que é importante as empresas elas estarem tão atreladas e alinhadas à movimentação do mercado como um todo. Porque um posicionamento que você toma, você pode reverberar tanto na negatividade de um colaborador e automaticamente com o cliente que vai atingir lá fora. Então, o colaborador, dentro dessa necessidade dele de ação ali interna, ele entra como um braço direto do seu líder e ele precisa ter essa contrapartida. E para ele ter essa contrapartida, ele precisa desse ambiente de segurança. Tá? Nós estamos numa era, né, onde a gente vem falando e vendo muito que se fala sobre saúde mental, sobre as crises sobre a síndrome de burnout. Isso tudo acontece por não existir um ambiente seguro, pelas pessoas sofrerem muitos abusos internamente, que não é necessariamente apenas abuso sexual, mas existem assédio moral, assédio sexual, mas que eles podem ser também por vários, e o assédio moral, ele acontece por várias ações de cobranças, imposições que a sua liderança pode colocar em cima do colaborador. Então, existem muitos detalhes que hoje precisam ser minuciosamente cuidados para que você crie e possibilite esse ambiente seguro. Né? Porque as pessoas estão com muita dificuldade em lidar com as emoções. Né? Então, o ambiente precisa ter, e o líder principalmente, ele precisa ter muita inteligência emocional para lidar com esses desafios. Então, cuidar das emoções é um outro ponto, né? Já que nós estamos lidando ali com seres humanos, nós somos seres emocionais, a razão não vai prevalecer a todo tempo, é importante se levar isso em consideração. Então, o olhar e o foco, né, para as pessoas como a centralidade é porque eu identifico esses papéis importantes dentro do negócio e eu vejo que tem uma circulação exatamente sobre as pessoas em cadeia e que se eu omitir algum desses papéis, eu tenho uma dificuldade desse negócio funcionar. Se eu tiro, né, elimino o papel da liderança, eu perco ali alguém que vai defender a cultura, que vai instituir o processo, que vai te dar uma direção. Se eu tiro o colaborador, eu não tenho como escalar, como fazer grande entrega, como atender uma maior demanda, porque eu não tenho braços para poder conseguir fazer isso. E aí a pessoa que é na ponta de fora, que é o ponto do cliente, que é o ponto final que nós queremos atingir, ele realmente também, se eu tiro ele, o negócio não tem por que existir. Porque se você tem um comércio, você tem uma loja, tem uma empresa, né, que você não atende a ninguém, não tem como sobreviver. Até porque você precisa vender, você precisa, né, faturar para que você possa subsidiar a existência do seu negócio. Então, a cultura people-centric, ela vem, e eu acredito que ela vai vir cada vez mais em ascensão, para que as empresas realmente possam atuar de forma positiva e obtiverem maiores resultados. As pessoas, elas precisam ser cada vez mais engajadas e elas precisam estar cada vez mais envolvidas em tudo aquilo que a própria empresa institui. A conquista daquilo que a gente tanto preza para lidar com o cliente na ponta final, ela começa sendo construída de dentro para fora. Não pense que você vai conseguir conquistar uma excelência diante do seu cliente, o olhar total para a centralidade dele, se o seu time interno não estiver envolvido com você. Se o seu time interno não estiver envolvido também no alcance da melhoria desse processo, não vai fechar essa conta no final. Quando você consegue juntar esses fatores, quando você consegue trabalhar nessa positividade, o seu crescimento exponencial é absurdo. Então, o foco nas pessoas, o foco com as pessoas, ele vai te permitir com que você faça e alcance resultados muito maiores. People-centric, para mim, é o grande foco para os próximos anos. Quando a gente fala de todos os Cs existentes nessa relação com o cliente, Customer Experience, Customer Success, Customer Service, enfim, são muitos customers, né? Que leva sempre o nome do cliente ali. Então, a gente precisa entender que, além dessa questão para o foco do cliente, eu preciso pensar nisso primeiro internamente. Então, o meu olhar para a cultura people-centric, né, onde eu já venho aí desde o final de 2022, me debruçando sobre isso, trazendo sobre isso, porque foi algo que eu trouxe desde a minha liderança. Quando eu atuei, né, obviamente que não aprendi de cara, tive alguns percalços na minha primeira gestão, mas uma segunda gestão, onde realmente eu entendi o poder que eu poderia ter envolvendo, estando mais próxima da minha equipe, do meu time, a gente atuar como parceiro, eu compartilhar, levar para eles qual era a relevância das metas, onde eles faziam parte nesse processo para aquele resultado ser alcançado. E a gente começou a desenvolver essa parceria. Os resultados alcançados foram muito grandiosos. Muito grandiosos. Além da nossa extrema relação de confiança e de colaboração. Então, por vezes, eu vejo muitos gestores falando, porque o meu colaborador não entrega, às vezes eu peço para ficar um pouquinho mais, ele não faz, É muito do papel de como você conduz isso. E olha que eu lidava com uma equipe que trabalhava com esforço físico. Então, além da questão do cansaço mental, tinha um esforço físico também que era feito e eu podia contar com eles a todo momento.
porque foi um aprendizado em saber como lidar com as pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa que consegui conquistar muito resultado ali à frente das minhas lideranças, mas quando eu entendi que com as pessoas ficou muito mais leve, ficou muito mais positivo e os resultados ficaram muito maiores. Olhe para as pessoas internamente na empresa. Vamos além da cultura customer-centric, vamos olhar e ter essa ótica people-centric. As pessoas precisam estar na centralidade. Nós estamos realmente numa era e num momento de transformação digital muito grande e onde o que eu venho até pontuando e sinalizando é que nessa era que se está se transformando e vindo cada vez mais pesada para a era da digitalização, né, para a era digital, que é a evolução natural do mundo e dos negócios, enfim, isso faz parte, né, de toda a sociedade, mas o que vai tornar um ponto diferencial é o ser humano. Né? É permanecermos sendo humanos. E isso vem, então, para que a gente tenha essa cultura people-centric de não confundir, de que o seu funcionário vai ser todo robotizado para poder fazer toda a entrega da escala que talvez você deseja. Isso precisa ser muito bem desenvolvido, bem trabalhado. Como eu disse, a questão da gestão das emoções vão fazer muita diferença para quando você tem realmente o olhar para a sua equipe. Pois, antes de você atingir o seu cliente lá na ponta, quem tem que comprar a sua ideia, o seu primeiro cliente, quando você tem um negócio, é o seu colaborador. Então, eu acredito que vocês possam ter colocado um pouco mais, conhecido um pouco mais sobre o que é essa cultura people-centric, que para mim, na minha vertente, é a essência para que as coisas possam funcionar. Porque, afinal de tudo, pessoas precisam de pessoas. Logo, essa junção e conexão desses papéis é o que vai potencializar e fazer com que o seu negócio tenha muito mais resultado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática. Foi um assunto que eu quis trazer para vocês porque é um assunto em novidade nos últimos tempos. Apesar de eu já estar quase um ano aí tratando, estudando bem sobre isso. Mas eu quero que vocês levem um pouco mais para essa ótica e tenham um olhar cada vez mais para as pessoas dentro do negócio de vocês. Viu? Curte, comenta, compartilha esse episódio. Deixa aí o seu feedback para que eu possa saber se vocês curtem esses episódios também, em que eu trago para vocês algum tema específico, para que a gente possa sempre seguir aí progredindo e eu poder contribuir com vocês cada vez mais. E não esquece, Spotify e Apple Podcasts, você segue lá o nosso canal e você deixa suas estrelinhas lá pra gente, viu? Porque a gente quer reverberar cada vez mais essa mensagem aqui para vocês. Obrigada por mais esse episódio e semana que vem a gente tá junto.